diz assim a palavra do Senhor, Jó capítulo 42, versículo de número 10. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Verso 12, a parte A diz assim: assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo. Eu vou repetir. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo. Eu vou repetir. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo. Pode sentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, amém? Pode deixar Deus te usar aí, profeta, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu gostei de ver você tocando aí, vi que tem unção, que Deus te use neste lugar, amém? Meus irmãos, eu sei que nós estamos atentos, e nós já percebemos que Deus está na casa, que Deus está falando, nós já podemos sentir a presença do Senhor por intermédio dos louvores, nós já podemos ouvir a voz do Senhor por intermédio das saudações, mas agora eu peço encarecidamente que a igreja redobre a atenção, pois a Bíblia nos diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Então eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir nessa noite sobre a minha e sobre a tua vida, amém? Estamos aqui diante de uma história muito conhecida por todos. A história de Jó é uma história muito pregada, muito ouvida. Creio eu que a história de Jó é uma das histórias mais conhecidas pelo povo cristão. Conhecida por quê? Muitas pessoas elas se identificam em algumas áreas, em alguns momentos, em algumas situações e até mesmo em algumas percas que esse homem por nome de Jó passou. Jó, queridos, ele vai nos ensinar o que é ser um verdadeiro adorador. Jó, ele vai nos mostrar que ser um verdadeiro adorador é muito mais além do que você ter um motivo para poder adorar. Ser um verdadeiro adorador é você adorar o Senhor mesmo quando você não tem motivos para poder adorar. É verdade que você conhece de cor salteada a história desse homem, porém eu preciso aqui ilustrar novamente para que os irmãos entendam o que Deus quer falar aos nossos corações neste lugar. Diz a Bíblia Sagrada que vai acontecer uma reunião no céu, e nessa reunião os anjos eles vão se apresentar diante de Deus, só que a Bíblia diz que não vai ser só os anjos que se apresentam na reunião, diz a Bíblia também que o diabo está na reunião, o diabo também está no lugar celestial. Diz a Bíblia que ao observar que Satanás está no meio da reunião, Deus vai puxar uma conversa com ele. E o assunto da conversa que Deus vai ter com o diabo é exatamente a respeito da índole, do caráter, da história e da vida de Jó. Deus vai olhar para Satanás e vai dizer assim: olha, você viu meu servo Jó? Você viu como ele é alguém íntegro? Você viu como ele é alguém reto? Você viu como ele é alguém que foge da aparência do mal? Diz a Bíblia que para debater com o Senhor, o diabo vai olhar para Deus e vai dizer: olha, ele só te adora desse jeito porque você dá tudo para ele. Ele só te adora dessa maneira porque o Senhor cerca ele de bênção. Ele só te adora desse jeito porque em tudo o Senhor o abençoa. Mas arranca o que ele tem e ele vai blasfemar na tua cara. Arranca o que ele tem e ele vai desistir da tua presença. Arranca o que ele tem e ele vai parar de ser um obreiro. Arranca o que ele tem e ele vai deixar de ser um líder. Arranca o que ele tem, vai parar de orar, vai parar de buscar, vai parar de cantar, vai parar de pregar. É só arrancar o que ele tem que vai conhecer quem ele é. Diz a Bíblia que agora Deus vai olhar para o diabo e vai dizer assim para ele: pois bem, então desça lá, arranca tudo que ele tem, mas deixa ele vivo. Arranca tudo que ele tem, mas deixa ele respirando. Igreja, primeiro ponto que eu quero que você entenda é que nós não estamos recitando aqui a respeito de qualquer homem. Nós não estamos falando aqui a respeito de qualquer pessoa. Nós estamos falando, irmã, de alguém que ora. Nós estamos falando de alguém que busca. Nós estamos falando de alguém que se consagra, de alguém que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que quem está dando um bom testemunho sobre Jó aqui não é a sua esposa. Quem está dizendo que Jó é íntegro aqui não é os filhos de dentro da sua casa. Quem está dizendo que Jó é reto aqui não é vizinho da esquerda ou muito menos vizinho da direita. Quem está dizendo que Jó foge da aparência do mal não é companheiro da mesma congregação que ele. Quem está dizendo isso é Deus. É Deus que está dizendo que Jó é íntegro.
É Deus que está dizendo que Jó é reto. É Deus que está dizendo que Jó foge da aparência do mal. Porém, mesmo com todas essas qualidades perante a Deus, mesmo com todas essas qualidades perante ao céu, Deus olha para o diabo, dá para ele permissão, autoridade, dizendo: desça lá, arranca tudo. Ele ora, mas pode arrancar. Ele adora, mas pode arrancar. Ele faz a obra, mas pode arrancar. E quando Jó começa a padecer na mão do diabo, quando notícia ruim atrás de notícia ruim começa a bater na porta da sua casa, Jó quer fazer uma pergunta para o Senhor, que muitos aqui já fizeram, ou estão fazendo para o Senhor nesse momento. E a pergunta que Jó quer fazer para Deus é: Deus, por quê? Eu oro, eu busco. Jó quer ter uma audiência com o Senhor, sentar diante dele e dizer: Deus, por que da luta? Por que de tanta lágrima? Por que de tanta perca? Por que de tanta coisa dando errado ao mesmo tempo? Deus, eu estou na tua casa. Deus, eu estou na tua presença. Deus, eu faço a tua vontade. É uma pergunta que alguém aqui já fez, ou talvez está fazendo para o Senhor nesse momento. Alguém que está aqui que está dizendo: Deus, eu assumi um compromisso contigo. Deus, eu acordo na madrugada para orar. Deus, eu sou um líder, eu sou um regente, eu sou um obreiro, mas por que de tanta situação adversa? Por que de tantas lágrimas? Eu sei que é uma pergunta que alguém aqui está fazendo. Porém, igreja, o que me prendeu a atenção é que Jó não vai entender o porquê do processo no capítulo 1, irmã. Ele não vai entender o porquê Deus permitiu uma crise ser estabelecida no capítulo 2. Ele não vai entender, irmã, o porquê de tanta lágrima, tanto choro e tanta coisa dando errado no capítulo 3. Não, Jó só vai entender lá no final do seu livro, no capítulo 42, versículo 5. Pregador, e o que é que está escrito no 42, verso 5? Antes eu conhecia pelo ouvir, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Era Jó dizendo assim: Deus, agora eu entendi o porquê do vale. Deus, agora eu entendi o porquê do sofrimento. Deus, agora eu entendi o porquê do deserto. Porque se não fosse essa crise, eu só ia te conhecer porque eu ouvi pregação. Se não fosse essa crise, eu só ia te conhecer porque escutei testemunho. Se não fosse essa crise, eu só ia te conhecer porque ouvi da tua fama. Mas essa dificuldade está fazendo eu ter um encontro de verdade com o Senhor. Essa dificuldade está fazendo eu obter uma experiência nova com a tua presença. Essa dificuldade está fazendo eu te conhecer de verdade. No 42, verso 5, é como se Jó estivesse dizendo assim: Deus, doeu, mas valeu a pena, eu tive um encontro contigo. Deus, doeu, mas valeu a pena, eu tive uma experiência contigo. Oh, glórias. Igreja, sabe o que eu percebi quando eu li o capítulo 42, versículo de número 5 do livro de Jó? Que nem tudo o que acontece na nossa vida é obra de feitiçaria. Quando eu li o capítulo 42, versículo de número 5 do livro de Jó, sabe o que eu percebi? Que nem tudo o que acontece na nossa vida é inveja de pessoas. Quando eu li o capítulo 42, versículo de número 5 do livro de Jó, sabe o que eu percebi? Que nem tudo o que acontece na nossa vida é castigo de Deus por algo que nós fizemos, não. Tem momentos que Deus vai permitir algumas situações dar errada. Tem momentos que Deus vai permitir algumas situações sair fora do controle. Tem momentos que Deus vai permitir algumas lágrimas escorrerem, algumas portas serem fechadas, algumas alianças serem quebradas, algumas pessoas saírem da tua vida. Não é porque Deus quer o teu mal, querido. Não é porque Ele quer teu mal, querida, não é porque Ele quer te ver para baixo, humilhada, depressiva, sendo envergonhada, perdendo, não, mas é Deus querendo te levar ao nível mais profundo de intimidade com a presença dEle. Então aqui eu começo a pregar para alguém dizendo: essa crise não é para tua vergonha, essa crise não é para te afundar, mas é para gerar em você uma experiência nova com o Deus que você está servindo. Oh, glória! Deus me trouxe para dizer para alguém: está preparado, está preparada para sair desse nível espiritual e entrar em um novo nível espiritual. Essa dificuldade que Deus permitiu na tua vida é para tirar você do raso e te levar para águas profundas. Tem gente olhando para você e dizendo: olha o vento que ela está passando, vai afundar. Deus está dizendo: vai não, esse vento não é para afundar, mas é para caminhar por cima das águas. Oh, glória! Levanta a sua mão em nome de Jesus, você que
que pode. Eu quero ser profeta de Deus neste lugar e dizer: se prepara, porque depois dessa crise você vai passar a ver o que você não via, você vai passar a falar o que você não falava, você vai passar a ouvir o que você não ouvia, você vai passar a sentir o que não sentia, a fazer o que não fazia, porque Deus vai te levantar como instrumento da glória dele e como canal de bênção na face dessa terra. Deus está dizendo para alguém: se prepara. Não é para tua vergonha, não é para te envergonhar, é para gerar em você uma experiência nova com Deus que você está servindo. É para te fazer ter um encontro de verdade com a presença dEle. Posso falar uma coisa com autoridade aqui? Nem todos que estão sentados aqui, escutando desta palavra, conhecem Deus de verdade. Nem todos que estão aqui participando desse culto conhecem Deus de verdade. Tem gente que está aqui, pastor, que só conhece Deus por causa da fama que ele tem, e pensa num Deus famoso. É o nosso. Ele é famoso em abrir porta, ele é famoso em restaurar relacionamento, ele é famoso em pegar traficante e fazer dele um pregador da palavra, ele é famoso em curar enfermidades em estágios terminais, ele é famoso em providenciar milagres impossíveis. Então tem gente que está aqui que só conhece Deus porque ouviu pregação, porque escutou testemunho, porque ouviu da fama do Senhor. Tem gente que está aqui que pode até ser um crente como Jó era no início da sua história. Alguém que é um crente exemplo na presença do Senhor, acorda na madrugada para orar, se dedica na obra, todo culto está aqui, não perde um culto, se dedica para o reino, mas é igual Jó no início da sua história, só conhece o Senhor porque escutou. Aí Deus permite uma crise ser estabelecida para que você e eu deixamos de ser um crente que conheceu Ele por ouvir, e passe a ser alguém que teve uma experiência com a presença dEle. E você já viu como é uma pessoa que teve uma experiência com Deus? Você já viu como é esse crente? Você já viu como é alguém que teve um encontro de verdade com o Senhor? Aqui tem. Uma pessoa que conheceu Deus, não porque contaram para ele, mas porque ele experimentou de uma experiência. Você já viu como é essa pessoa? Você já viu como é alguém que teve um encontro de verdade com o Senhor? Irmãos, quem teve um encontro de verdade com o Senhor não para por nada. Quem teve um encontro de verdade com a glória de Deus não desiste por nada. Quem teve um encontro de verdade com o Senhor, às vezes até pensa em parar, mas não para. Às vezes até pensa em desistir, mas não desiste. Quem teve um encontro de verdade com o Senhor, às vezes ele diz: eu nunca mais vou pregar, mas continua pregando. Eu nunca mais vou cantar, mas continua cantando. Eu nunca mais vou ser um obreiro, mas continua sendo. Eu nunca mais vou para a igreja, mas continua vindo. Eu nunca mais vou lutar pela minha família, mas continua lutando. Porque todas as vezes que está fraco, aparece a força do Senhor. Todas as vezes que pensa em desistir, Deus diz: não, a nossa experiência é mais profunda do que a tua vontade de abrir mão de tudo. Entenda uma coisa, meu querido, você só não abriu mão das coisas ainda, não é porque você é forte, não é porque você é boa. Se não fosse a força do Senhor se aperfeiçoando na tua fraqueza, é o céu olhando para alguém dizendo: olha, eu sei que você não tem mais força para lutar, não tem mais força para guerrear, mas hoje a minha força vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Aqueles dias que a gente dorme dizendo: Deus, eu não aguento mais essa luta, me tira desse mundo. Deus, eu não aguento mais tanta prova, me arranca daqui. Aí você acorda com uma força que não sabe de onde veio. É Deus visitando a tua fraqueza e aperfeiçoando a força dEle. Deus trouxe um doido nessa noite para profetizar para alguém, dizendo: eu não vou deixar você desistir de tudo aquilo que você sonhou para colocar de pé. Eu não vou deixar você desistir de tudo aquilo que você edificou em lágrimas. Hoje a força do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se o diabo estava dizendo: ela vai abrir mão, ela vai parar, ela vai desistir, Deus pega na mão de alguém hoje e está dizendo: eu não vou deixar você parar agora, eu não vou deixar você cair agora, eu não vou deixar você retroceder agora. Receba a força do Senhor em nome do Senhor Jesus. Ele está visitando a tua fraqueza hoje. Ele está visitando. Não, você não vai desistir do teu relacionamento. Não, você não vai desistir do teu ministério. A experiência que você teve com Deus vai ser muito maior do que a tua vontade de abrir mão. Deus está dizendo: a nossa intimidade é mais profunda. É isso que Deus está querendo fazer na vida de alguém aqui.
Porque tem gente que está aqui, pastor, que o diabo subiu lá em cima, e ele fez uma aposta com Deus, dizendo assim para Deus, ó, é só dar o que ele ora, vai sair de novo. É só dar o que ela clama, é sempre assim, você abre a porta, ele sai. Você muda a situação, ele para. Só que Deus está dizendo, essa crise na vida desse Jó é diferente, porque eu vou abrir a porta, ele vai continuar. Eu vou restaurar tudo, ele vai permanecer. Essa crise é diferente. Irmãos, eu estou pregando para alguém, que Deus está dizendo, se prepara, porque até o final desse ano eu vou te surpreender. É muito fácil identificar na igreja quem é as pessoas que teve um encontro com Deus e quem são as pessoas que ainda não teve. É muito fácil, irmãos, é muito fácil. Você pode ter certeza de uma coisa, de um desses dois você é. Ou você é alguém que conheceu Deus, ou você é alguém que ainda não conheceu Deus. E é muito fácil nós se autoexaminar, se auto-identificar no meio dessa multidão e saber quem sou eu, se eu conheci Deus ou se eu sou alguém que não conheceu Deus ainda. É muito fácil, quer ver só? Quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, depende de motivação para adorar a Deus. Se o pregador não pedir para dar glória, não dá glória. Se o pregador não pedir para dar aleluia, não dá aleluia. Se não pedir para levantar a mão, não levanta a mão. Se não pedir para orar, não ora. Se não pedir para ler a Bíblia, não lê. Por quê? Não teve um encontro com Deus. Ele depende de ser motivado para adorar o Senhor, simples, não teve um encontro com Deus. Quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, depende de clima para participar do culto. Se chover, não vem. Se chover, não aparece. Às vezes mora do lado da igreja, mas se chover, não vem. Você pode ter certeza de uma coisa, que se hoje tivesse chovendo alguém que está aqui, não estaria. Por quê? Não conheceu Deus. Não teve um encontro de verdade com o Senhor. Eu não entendo essa geração, irmãos. Ou deve ter medo de estragar a chapinha, ou deve ser de açúcar que tem medo de derreter. Mas tem gente que se chover, não vem. Se tiver muito frio ou muita chuva, não vem. É porque não teve um encontro com Deus. Quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, depende de pregador de fora para participar do culto. Se colocar o da casa para pregar e ele descobrir, nem aquele vem, nem aquele aparece. Só vem quando ele é de fora, porque não teve um encontro de verdade com a presença do Senhor. Quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, querido, normalmente não vê a hora de ir embora. Já olhou no relógio umas 2 ou 3 vezes e diz, que hora que vai acabar esse culto hoje? Eu preciso ir para casa para assistir Netflix, eu preciso ir para casa para cozinhar feijão, eu preciso ir para casa para fazer a janta. Mas quando estava na Fapinja, ficava a madrugada inteira batendo palma para cantor. Aqui tem pressa de ir embora, é porque não teve um encontro de verdade com a presença de Deus. É porque não conheceu Deus de verdade. Queridos, quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, depende de oportunidade para adorar a Deus. Fica o culto inteiro emburrado, entra na igreja, não dá paz para ninguém, fica olhando para quem está dirigindo o culto com cara de tomate podre, mas quando pega no microfone, quer cantar, quer pregar, quer falar em língua, quer plantar bananeira, quer sair entregando profecia. Isso é para quem não teve um encontro com Deus, porque quem conheceu Deus é diferente. Ele sai da casa dele dizendo, olha, pode não me dar oportunidade, mas eu já cantei na pia, pode não me dar oportunidade, mas eu já adorei no chuveiro, pode não me dar oportunidade, mas eu já cantei na minha casa. Eu vou não é porque o Braz está lá, eu vou é porque a presença de Jesus está na casa. Pode estar chovendo, eu vou, pode estar fazendo frio, eu vou, eu não quero nem saber que hora que o culto vai acabar, mas no meio dessa multidão, eu só saio quando a virtude e a graça do Senhor me alcançar. Se você teve um encontro com Deus, então levanta a sua mão e dá glória para Ele neste lugar. Oh! Quem conheceu Deus é diferente. Quem conheceu Deus é diferente. Quem não teve um encontro de verdade com o Senhor, se o líder de jovens, se o líder da igreja, quem estiver dirigindo no culto, não der oportunidade para ele, ele volta para casa bicudo, dizendo que culto frio, não aconteceu nada. Mas quem teve um encontro com Deus, entende que a maior oportunidade dada para o ser humano, foi Jesus da cruz do Calvário, dar o último suspiro, dizendo, está consumado. Oh, glória! O grito de Jesus é a maior oportunidade que o ser humano tem. É isso que Deus me trouxe para dizer para alguém que aqui está no meio dessa multidão. Eu permiti essa crise ser estabelecida na tua vida, para que você deixe de ser um crente menino.
e se torna um crente adulto na minha presença. Se prepara, porque daqui a um ano você já não vai ser mais a mesma pessoa que você é hoje. A Bíblia diz que o diabo faz com que algumas notícias batam a porta da casa de Jó. Irmão, você já deve ter relido essas 4 notícias de cor e salteado. Só que, quando eu comecei a ler, a meditar a respeito dessas notícias, irmãos, Deus me deu uma revelação profunda, irmã. Deus mostrou para mim, através das notícias, a estratégia que o diabo utiliza para tentar nos derrubar. Eu comecei na minha casa a meditar das notícias, Deus falou assim comigo: filho, presta muita atenção, porque eu vou revelar para você, através das notícias, a estratégia que o diabo utiliza para tentar puxar o teu tapete. Então, igreja, eu peço a atenção de todos aqui agora, porque nesse momento, Deus vai revelar para você a estratégia que o diabo utiliza para tentar puxar o teu tapete. E você pode ter certeza de uma coisa, que se alguma dessas notícias não bateu na porta da sua casa ainda, elas vão bater, porque a intenção do diabo é roubar você da adoração. A intenção do diabo é tirar você da presença de Deus. Então, se alguma dessas notícias que eu vou citar aqui agora não bateu na porta da sua casa ainda, se prepara, Deus está te alertando a forma que o diabo trabalha para tentar te derrubar. E o diabo, ele é tão exibido, igreja, tão exibido, que antes de tentar derrubar Jó, ele mostra o que ele vai fazer. E ele deixa exposto nas notícias como ele trabalha para tentar derrubar um cristão. Quer ver só? A primeira notícia que o diabo faz bater na porta da casa de Jó é essa: vieram sabeus, roubaram seus bois e roubaram seus jumentos. Não parece uma notícia simples? Vieram sabeus, roubaram seus bois e roubaram seus jumentos. Só que, irmãos, bois e jumentos na Bíblia têm um significado. Bois e jumentos na Bíblia significa força. Bois e jumentos na Bíblia representa a força. E quando eu vejo o diabo roubando os bois e jumentos de Jó, é como se eu escutasse ele falar assim: ó, é só roubar a força dele. Porque sem força não vai lutar pelo ministério. Porque sem força não vai lutar pela família. Porque sem força não vai aguentar o peso da chamada. É só roubar a força dele, porque sem força não vai conseguir se firmar na igreja. Porque sem força vai pegar campanhas do começo e não vai conseguir até o final. É só roubar a força dele, porque sem força não vai conseguir acordar na madrugada para orar. Porque sem força vai desistir de lutar pelo relacionamento. Porque sem força vai entregar a liderança, sem força vai parar de ser um regente. É só roubar a força dele. Olha o diabo. A primeira coisa que ele faz é agir na força. Porque, irmã, ele sabe que orar sem força, lutar pela família sem força, aguentar o peso da chamada sem força, estar na presença do Senhor sem força, é a coisa mais difícil que existe. Então a primeira investida do diabo é agir na força. A segunda notícia que ele faz bater na porta da casa de Jó é essa: fogo cai do céu e mata, extermina todas as suas ovelhas. Igreja, ovelhas dentro desse texto bíblico representa a porta, recurso financeiro da casa. E quando eu vejo o diabo exterminando os recursos financeiros da casa, é como se eu ouvisse ele falar assim: ó, é só fechar a porta para ele. É só estabelecer uma crise financeira lá dentro. É só fazer com que ele veja a conta chegando atrás de conta e não tenha dinheiro para pagar. É só fazer com que ele ou ela entregue o currículo aqui, entregue o currículo ali e a porta não abra para eles. É só fazer com que o benefício do INSS não saia. É só fazer com que escute do filho querendo comer uma bolacha e não tenha dinheiro para comprar. É só fazer com que não tenha condições de comprar uma bicicleta e nem de arrumar a velhinha que tem. É só fazer com que ele ou ela viva a dependência de cesta básica e de ajuda nos outros, porque sem força e sem porta eu tiro da presença de Deus. Olha o diabo. Primeira coisa que ele faz é agir na força. Segunda coisa que ele faz é agir na vida financeira. Ele trava tudo a ponto de você não conseguir ter recursos. Só que tem crente que é teimoso, irmã. Tem crente que não para porque está sem força e não desiste porque está sem porta.
Tem crente que é tão teimoso, mas tão teimoso, que ele vem para cá sem força, ele vem se arrastando, ele vem moído, ele vem quebrado, mas ele vem porque ele entende que na fraqueza dele se aperfeiçoa a força do Senhor. Tem gente que vem para cá endividado, desempregado, cheio de conta para pagar, não tem dinheiro nem para comprar pão, mas ele vem porque ele entende que Deus é o único que tem a chave de Davi e pode abrir porta aonde não tem porta. Então olha para mim, o diabo sabe que esse crente, o que não para porque perdeu a força e não desiste porque fechou a porta, o diabo sabe que para derrubar esse crente é um pouquinho mais trabalhoso, pastor. Porque não é qualquer coisa que tira esse crente. Não é só fechar a porta para ele e tirar a força dele. Porque esse crente, se fechar a porta para ele e tirar a força, aí que ele ora mais. Aí que ele busca mais. Então o diabo sabe que para atingir esse tipo de crente, o diabo precisa descer um pouquinho mais o nível. Para fazer esse crente balancear, o diabo precisa descer um pouquinho mais o nível. E Jó, irmãos, ele é teimoso, ele não vai parar porque fechou a porta. Ele não vai desistir porque ele perdeu a força. Então o diabo sabe que para machucar ele, o diabo precisa descer um pouquinho mais o nível. Então o diabo faz com que a última notícia bata na porta da sua casa. Irmãos, essa última notícia até quem é íntegro chora. Essa última notícia até quem é reto dá uma balanceada. Porque a última notícia que o diabo fez chegar na casa de Jó é essa: seus 10 filhos foram mortos em um só golpe. Aí acaba o glória. Seus 10 filhos foram arrancados em um só momento. Olha só o que o diabo está fazendo. Ele está tocando em 10 pessoas que Jó ama em um só dia. Ele está matando 10 pessoas que Jó ama em um só dia. Aí eu te pergunto, você ama alguém? Você tem sentimento por alguém? Imagina você ver perdendo 10 em um só dia. Olha o nível que o diabo desce para atingir alguém que nasceu para adorar. Irmã, é a coisa mais difícil que existe para o ser humano, é enterrar quem nós amamos. Por mais que nós sabemos que de anos em anos seremos obrigados a sepultar quem nós amamos, nós não se conformamos com isso. Imagina ter que enterrar 10 em um só dia. Olha o nível que o diabo desce para atingir alguém que está voltado com seus olhos para o céu. Tenta imaginar comigo um ambiente como esse, tendo os 10 caixões e sendo 10 entes queridos que você ama. Olha a ousadia do diabo. Ele não só tira a força, ele não só fecha a porta, mas ele também toca em quem Jó ama. E quando, irmã, eu vejo o diabo agindo nos filhos de Jó, é como se eu ouvisse ele falar assim, é só tocar na casa dele. É só tocar na família dele. É só tocar em quem ela ama. É só quebrar a alegria de dentro da casa. É só tocar no relacionamento deles. É só quebrar a aliança de dentro do lar. É só tirar a alegria e a paz de dentro da casa. Porque se tocar na casa, aí eu tiro da presença de Deus. Se tocar na casa, vai entregar credencial de obreiro. Se tocar em quem ela ama, em quem ele ama, vai parar de ser um pregador, vai parar de ser uma levita. É só tocar na casa. É só tocar na família, é só tocar no filho, é só tocar na filha. Olha a ousadia do diabo. Olha o nível que ele desce para atingir alguém que nasceu para adorar. E sabe por que o diabo toca na família de Jó, igreja? Ele toca na família de Jó porque ele sabe que quando toca na família dói. Quando toca na família machuca. Quando toca na família o cristão tem tudo para parar, tudo para desistir. O diabo sabe que tocando em nossa família isso nos machuca, nos balanceia. Só você e Deus sabe aonde o diabo agiu. Torna a repetir que se alguma dessas notícias não bateu na tua porta ainda, elas vão bater porque a intenção do diabo é tirar você do propósito. Ele toca na casa de Jó dizendo, agora eu tiro ele da presença de Deus. Só que a Bíblia diz que mediante a tanta notícia ruim, Jó vai ter uma reação. Ele vai rasgar o seu manto, raspar a sua cabeça como um costume da época. E ele vai fazer algo, irmã, que todos nós aqui faríamos mediante a tanta notícia ruim. Ele vai se lançar no chão.
ele vai se lançar no pó, ele vai se lançar na terra, na lona. Ele se lança na terra porque ele não tem para onde ir. Ele se lança na terra porque ele não tem o que fazer. É tanta notícia ruim ao mesmo tempo que o que sobra para ele é a lona. Agora olha para mim, sabe o que eu fico imaginando quando eu vejo Jó lá no chão chorando porque perdeu tudo? Tenta imaginar comigo esse cenário. Jó está no chão, está chorando porque perdeu tudo. Eu fico imaginando uma expectativa no mundo espiritual. Eu imagino que lá de cima os anjos estão olhando para baixo para ver qual seria a reação de Jó, para ver o que Jó faria mediante a tanta notícia ruim. E sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Tenta imaginar esse cenário. Jó está no chão, está chorando. Eu imagino que lá de cima os anjos estão olhando para ver o que ele vai fazer. E da terra, eu imagino o diabo rodeando ele e dizendo: já tirei a força, já fechei a porta, já toquei na casa, já lancei ele no fundo do poço. Quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou ser íntegro. Quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou ser reto. Quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou fugir da aparência do mal. Eu imagino o pastor, o diabo batendo nessa tecla dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou assumir a igreja. Eu imagino o diabo batendo nessa tecla dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou se tornar o obreiro. Eu imagino o diabo batendo nessa tecla dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou pregar, do que adiantou cantar. Eu imagino o diabo batendo nessa tecla dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou assumir a liderança, do que adiantou acordar na madrugada para orar. Eu imagino o diabo batendo nessa tecla dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer do que adiantou estar na igreja, do que adiantou estar na presença do Senhor. Eu imagino o diabo dizendo: quando ele abrir a boca. Só que, irmã, a Bíblia diz que Jó está lá no chão. Talvez o diabo apontando dele dizendo: quando ele abrir a boca, ele vai dizer: foi perca de tempo eu estar na casa de Deus. Só que a Bíblia diz que de repente Jó abre a boca dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe, eu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Era já dizendo: arrancou a minha força, mas não arrancou minha glória. Fechou a minha porta, mas não fechou minha boca. Tirou o que eu tenho, mas não tirou a minha vida. Enquanto eu respirar, eu vou continuar adorando Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, bendizendo a Ele e adorando ao nome dEle. Levanta a sua mão, dá um grito na orelha do diabo: adora o Senhor neste lugar. Ainda tem adoração aí, ainda tem adoração aí. Elevaracel e calamanto comandácia. Oh, olha para mim, igreja, olha para mim. Tenta imaginar comigo a cara que o diabo ficou vendo Jó bendizendo com porta fechada, com a família destruída, sem força. Olha para mim, é a mesma cara que o diabo ficou na noite desse dia contra pessoas que estão sentadas aqui. Por quê, pregador? O diabo investiu na tua queda. Ele disse: eu vou fazer parar de cantar, eu vou fazer parar de pregar, vai entregar credencial de obreiro, vou fazer se separar da mulher, vou fazer se separar do marido, vou destruir a casa, vou destruir a família, vai tentar o suicídio, vai tentar se matar. O diabo investiu tanto para te derrubar. Ele disse: até novembro eu tiro ela, até novembro eu arranco ela. Mas olha para mim, todas as investidas do diabo, todas as iniciativas do diabo, todas as artimanhas do diabo fracassaram, porque você ainda está de pé, teu casamento ainda está de pé, teu ministério ainda está de pé, a tua saúde ainda está de pé. Então levanta a sua mão, querido, dá um grito na orelha do diabo. Tentou te derrubar, mas ainda está vivo, ainda está adorando, ainda está lá. Bacandarácia, elebaracandarácia, ramanto comandaracé. O diabo investiu tanto para te derrubar, o diabo investiu tanto para parar a tua casa, o diabo investiu tanto para derrubar esses jovens. Mas eu glorifico ao Senhor, porque todas as iniciativas do diabo caíram por terra. Oh,
Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui. Elevar a céu e calamanto, comandar a sé. Levanta a sua mão, você que pode, levanta ela. Eu quero profetizar para alguém. Eita, coisa boa. Uma mão é pouca, levanta a outra também, levanta a outra também. Eu quero ser pouca de Deus nesse lugar e dizer para alguém que por causa da sua permanência, por causa da sua persistência e por causa da sua adoração, hoje o meu Deus está rasgando o céu, está abrindo o céu, vai restaurar tua força, vai restaurar tua casa, vai restaurar tua saúde, vai restaurar tua finança. Pega quem quiser, mas hoje ele está virando a página, escrevendo uma nova história em que os humilhados serão exaltados e a glória desta última casa vai ser maior, 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 vai ser maior cada primeira. Se você acredita, dá glória, dá glória, dá glória para o Senhor neste lugar. Cadê você que vai adorar? Cadê você que vem adorar? Cadê você que vem adorar? Elevar a céu e calamã. Envergonha o diabo aí, querida. Só você e Deus sabe o quanto ele tentou te derrubar. Envergonha. Esse culto é especial para a tua vida. O Senhor está se colocando de pé para comprar sua briga hoje. Oh, 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 alabacandarácia. Elevar a céu e calamanto, comandar a sé. Elevar a sura e calamanto, comandácia. Se prepara. Deus me trouxe para dizer para alguém que o ano de 2022 não vai terminar do mesmo jeito que começou. Hoje ele está batendo o martelo. Vai restaurar em dobro na tua vida tudo aquilo que o diabo arrancou. Aleluias. Aleluias. Deus trouxe um doido para dizer para alguém hoje: aonde a mão do diabo entrou para paralisar, a minha mão está colocando para andar de novo. Eita, coisa boa, vou repetir porque só os jovens pegou. Aonde a mão do diabo entrou para paralisar, Deus está dizendo: hoje a minha mão coloca para andar de novo. Olha para alguém que está do teu lado, diga assim para ele ou para ela: se prepara, a tua vida vai voltar a andar. Diga, a sua história vai voltar a andar. Diga, a sua saúde vai voltar a andar. Diga, a sua vida financeira vai voltar a andar. Diga, a sua família vai voltar a andar. Diga, porque Deus está colocando a mão dele aonde a mão do diabo estava. A glória desta última casa vai ser maior que a da primeira. Aleabacandarácia. Elebaracéu e calamanto comandácia. Tem uma nova história do Senhor sendo escrita para a tua vida. Não é porque começou dando errado que vai terminar dando errado. Deus está dizendo: a minha mão ainda vai te surpreender. Sabe o que Jó vai escrever no capítulo 14, versículo de número 7? Porque ainda há esperança para uma árvore cortada brotará novamente, ainda que as suas raízes envelheçam, ainda que o seu tronco morra e apodreça no chão, mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará novamente, dará folhas como uma árvore nova. Sabe o que eu fico imaginando, irmã? Quando eu vejo Jó escrevendo esse versículo, é como se ele estivesse dando uma resposta de vergonha para o diabo. É como se ele estivesse dizendo assim para Satanás: Satanás, você arrancou as minhas folhas, você agiu nos meus frutos, até no meu tronco você tocou, arrancou tudo que eu tinha, mas uma coisa de mim não conseguiu roubar. Uma coisa de mim não conseguiu arrancar o quê? O cheiro das águas. Eu perdi tudo, mas ainda sinto a essência.
Eu perdi tudo, mas ainda sinto o aroma. Pregador, e o que é que significa água na Bíblia? A presença do Espírito Santo de Deus. O erro do diabo foi agir na tua força, mas te deixar vivo. O erro do diabo foi tocar na tua família, mas deixar vivo. O erro do diabo foi tocar no teu relacionamento, mas deixar vivo. O erro do diabo foi fechar a porta para alguém, mas deixar vivo. O erro do diabo foi lançar alguém no tráfico de droga, mas deixar vivo. O erro do diabo foi lançar alguém na cachaça, mas deixar vivo. Deus me trouxe para dizer que enquanto existir vida, ainda há esperança, ainda há esperança. Vai dar a volta por cima, diz o Senhor. Ainda tem vida, ainda respira. Esse é o maior fracasso do diabo até hoje. É porque ele pega quem é escolhido de Deus, ao invés de matar, ele quer envergonhar. Ele pega um pregador da palavra, cheio da unção, e ele diz: eu vou lançar no vício. Mas ele não mata. Ele pega uma pessoa que fazia parte do grupo de jovem, ele lança na bebida, no baile funk, mas ele não mata. Aí Deus fala: está vivo ainda? A qualquer momento vai sentir o cheiro. Aí, pastor, eu pude entender o porquê quando o diabo subiu lá e disse assim para Deus: ó, deixa eu tirar o que ele tem. Aí Deus dá a resposta para o diabo dizendo: pode tirar, mas deixa ele vivo. Oh. Pode arrancar tudo, mas deixa respirando, porque enquanto ele estiver vivo, o que você está tirando hoje é pouco, perto daquilo que eu vou devolver para a vida dele. Irmãos, uma pergunta simples, você não precisa nem responder isso aqui. Alguém consegue ver cheiro? Alguém consegue ver perfume, aroma? É o que Jó está dizendo, irmão, não estou vendo nada, mas eu sinto. Eu não consigo contemplar nada, mas eu sinto. E a certeza que eu tenho, que a essência que eu estou sentindo aqui vai devolver em dobro tudo aquilo que o diabo arrancou. Você já abraçou alguém cheiroso? Já abraçou alguém perfumado? Irmã, tem pessoas que são tão cheirosas, tão perfumadas, que quando você abraça, o cheiro gruda em você. Sim ou não, igreja? Tem pessoas que são tão perfumadas, irmão, que se você abraçar, ou você esbarrar na pessoa, o cheiro pega em você. Um dia eu fui pregar, varão, lá na cidade de Santa Isabel, e eu dei um abraço no pastor, homem cheiroso, aquele pastor. Parece que tomou banho de perfume para ir para o culto, foi de chuveiro não. Sabe aquele dia que a gente chega atrasado de algum compromisso, do trabalho, ou de algum compromisso, e às vezes não dá tempo nem tomar banho, você vai lá e taca o perfume no corpo? Eu imagino que foi aquele dia que aquele homem foi para o culto. Eu imagino que ele acabou com o frasco de perfume num dia só, irmãos. Aí no final do culto, eu dei um abraço rápido nele, pastor. Sabe aquele abraço que a gente dá no final do culto? Foi um prazer enorme te conhecer, obrigado pelo abraço simples, rápido. Aí eu saí lá de Santa Isabel e vim para Jacareí, e o cheiro do homem veio junto. Irmãos, lá de Santa Isabel para Jacareí é quase 1 hora de viagem, e o cheiro do homem veio junto. Eu cheguei na minha casa e o cheiro do homem chegou junto. Eu disse: eita, perfume bom, não sai. Tem perfume que você compra em 10, 15 minutos e acaba o cheiro. Esse tem quase 1 hora, nem fui eu que passei. Então, irmão, se você não pegar isso aqui, eu vou tacar água na sua chapinha. As irmãs da chapinha aí já preparam o glória. Se você não pegar isso aqui, você não pega mais nada. Mas sabe esse cheiro que está sobre a casa? Sabe essa essência em que nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo? Sabe esse aroma que desde o início do culto está pairando sobre o ambiente? Eu quero ser profeta de Deus e dizer que essa essência vai grudar em você hoje. Esse cheiro vai impregnar em você hoje. Eu quero ser profeta em nome do Senhor Jesus e dizer que você vai voltar para a tua casa e vai levar o cheiro junto. Vai voltar para dentro do seu lar e vai levar a essência junto. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus e dizer que por causa do cheiro que você vai levar para a tua casa, Deus vai levantar árvores de novo lá dentro, vai voltar a dar fruto, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a fazer parte do grupo de jovem, vai voltar a fazer parte do grupo das irmãs, vai voltar a fazer parte do grupo de esvarão, vai voltar a ser obreiro na casa do Senhor, vai voltar a exaltar o nome do Senhor. A essência que você vai levar vai trazer alguém de volta para a presença de Deus. Deus me trouxe para responder a oração de alguém e dizer para alguém assim: os teus olhos não vai se fechar antes de você ver a promessa se cumprindo na tua casa.
Os teus olhos não vai se fechar. Antes de você ver a promessa se cumprindo na tua família, ainda vai te trazer muito orgulho quem hoje só te dá decepção. Ainda vai te trazer muita honra quem hoje só te dá desgosto. Está preparado para que essas suas mãos cansadas, que o culto inteiro você levantou para receber, você ainda vai levantar essas mesmas mãos ao céu para envergonhar o diabo e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Cadê você que vai adorar Ele? Ele é baracandarácia. Eu torno a repetir para alguém: vai te trazer muita honra quem hoje só te dá desgosto. Está preparado para você ver ele ajoelhando na beira da cama para orar contigo? Está preparado para você ver ele de terno e gravata pregando a palavra do Senhor? Está preparado para você ver essa mesma pessoa participando do grupo de jovens? Está preparado para você ver essa mesma pessoa que você tanto ora, descendo as águas, sendo batizada no Espírito, tomando santa ceia na igreja, sendo consagrado como obreiro, subindo o monte, descendo o monte? A essência que você vai levar, vai levantar essa árvore caída. Ele é baracandarácia. Oh! Eu quero profetizar sobre essas cadeiras vazias e dizer que na verdade esses assentos não estão vazios, eles estão reservados. Pregador, está reservado para quem? Para alguém que a essência vai trazer da casa, para alguém que a essência vai preencher aí. Está reservado para o filho de alguém aqui, para a filha de alguém aqui, para o esposo de alguém. Deus está reservando assentos para trazer de volta quem você ama. Você crê nisso? Deus está dizendo para alguém: se prepara, te dá dor de cabeça hoje, mas vai dar muita dor de cabeça para o inferno amanhã. Ainda vai te orgulhar muito. Aleluia. Ainda vai te orgulhar muito. Ainda vai te orgulhar muito. Você vai encher os olhos ao ver essa pessoa pregando a palavra do Senhor. Seu coração vai se alegrar muito quando você vê ela louvando aqui. Ele é bacandarácia. Você ainda vai participar da consagração dessa pessoa. Volta para tua casa hoje com essa certeza que o que você vai levar para casa vai trazer alguém de volta. Você sabia, irmãos, que tem gente que sabe que você é cheiroso, mas não fala? Tem gente que sente o seu perfume, sabe que você está cheiroso, está cheirosa, mas não fala. Olha que mulher cheirosa, que homem cheiroso. Não fala. Tem pessoas que sentem, mas não comenta. Eu quero dizer isso para você, que o que você vai levar para a tua casa hoje, alguém pode não falar para você, não falar que sentiu, mas vai sentir. E o que você está levando para a sua casa vai levantar aquela árvore caída. Você pode ter certeza absoluta que essa mesma pessoa ainda vai se tornar uma árvore que vai dar sombra para muita gente cansada. Para encerrar, senão o pastor não chama para pregar mais aqui. Eu gostei de vocês. Vocês são pentecostal igual eu. Para encerrar, irmãos, capítulo 42 do livro de Jó é um capítulo muito lindo na vida desse homem. Por que lindo? Porque é um capítulo de vitória, é um capítulo de mudança de cativeiro, um capítulo de milagre. É um capítulo 42, irmão, só de ler já dá vontade da glória. Capítulo 42, só de ler, pastor, a gente até esquece do 1, do 2, do 3, do 4. Porque o capítulo 42, irmãos, é um capítulo em que Deus para tudo que está fazendo, olha para a vida de Jó e diz: tudo que o diabo tirou, vou dar em dobro. Varão, imagina só que coisa linda, de tantas pessoas no mundo, Deus olhar para a tua vida e falar: tudo que o diabo arrancou dele, vou dar em dobro. Irmão, se você não der glória com isso, você não dá com mais nada.
Imagina que coisa linda. Então, capítulo 42, só de a gente ler, já dá glória. Só crente raiz vai pegar o que eu vou falar aqui agora. Quem é Nutella não vai pegar, não. Se tem crente Nutella aqui, irmão, depois você pergunta para os raiz para ver se isso aqui não é verdade. Pastor, se tiver crente raiz nessa igreja aqui, vai pegar isso aqui, vai pegar dando glória. Só se tiver crente raiz. Crente raiz, pastor, ele tem um costume. Quando ele está passando por uma prova muito grande, uma luta muito grande, mas Deus dá para ele um grande milagre, uma grande vitória, uma mudança de cativeiro, a primeira coisa que um crente raiz faz é o quê? Culto de ação de graça. Aqui tem raiz. É a primeira coisa que um crente raiz faz, é um culto de ação de graça. Tem raiz na casa? Alguém está entendendo o que eu estou falando? É a primeira coisa, irmão. Quem é raiz sabe o que eu estou falando. Deus muda o cativeiro, aí ele vai lá e fala um culto de ação de graça para agradecer ao Senhor. Parece que ele diz assim, irmã, na minha casa teve choro, agora vai ter festa. E é coisa linda, irmão. Culto de ação de graça de crente é maravilhoso. É coisa linda. Quem já foi em culto de ação de graça de crente aqui? Quem já foi? É coisa maravilhosa. Tem de tudo na mesa. Tem bolo de cenoura com chocolate. Tem bolo de prestígio. Tem Coca-Cola. Um dia, varão, fui cultuar numa igreja, eu estava sentado lá no último banco e tinha uma missionária pregando. Aí a missionária do nada soltou no microfone: Coca-Cola é do diabo. Lá do fundo eu me manifestei e dei um grito: do diabo é aquelas cheese, aquelas piracaias, aquelas tubaínas. Coca-Cola é de Deus. Deus fez a coca, o diabo ficou com inveja, foi lá e fez a cola. Irmãos, culto de ação de... Só para quem já foi, está entendendo o que eu estou falando aqui. Culto de ação de graça de crente é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que você pode ir com o tapué, que você volta com o tapué cheio para casa. É coisa linda, irmãos. Vai nos abençoar assim, pastor. Eu estou uma semana de jejum pela tua vida, eu vou quebrar lá. Isso é jejum, nada, isso é fome. Aí vai todo mundo para sua casa, aí todo mundo se alegra com a sua vitória, nem lembra da prova que você teve, para poder chegar até ali, assim ou não? Todo mundo está feliz. Sabe o que é interessante? É que Jó, ele é raiz, ele não é Nutella não, irmã. Esse negócio de culto de ação de graça de crente não começou na Assembleia. Começou com Jó. Capítulo 42, versículo de número 10. Deus muda o cativeiro da casa dele. Deus muda a situação da vida dele. E no 11 ele faz o que na casa dele? Culto de ação de graça. A Bíblia diz, tem uma mesa na casa de Jó e está indo todo mundo para comer. Para ajudar não foram, mas para comer está indo. A Bíblia diz, capítulo 42, versículo 11. A Bíblia diz que está indo irmãos, está indo irmãs, está indo os amigos, está indo os conhecidos. Só não vi sogra, varão, o resto está indo tudo. Eu acho que eu disse, eu não vou chamar ela não, ela come muito. Brincadeira, irmão, só para quebrar o gelo. Se tiver sogra aqui, não bate em mim depois no final do culto não, viu? Mas a Bíblia diz que está indo todo mundo para a casa dele. Irmãos, irmãs, conhecidos, amigos. Está indo todo mundo para participar dessa mesa. Aí sabe o que é interessante? É que quando o diabo começa a agir na vida dele, quando notícia ruim atrás de notícia ruim começa a chegar na vida dele, isso acontece aonde? Dentro da casa dele. Quando a esposa diz assim, porque retém a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e? Amaldiçoa o teu Deus e? Isso acontece aonde? Dentro da casa dele. Quando os amigos, companheiro de ministério, que você pensa que vai te ajudar, mas te apunhala pelas costas. Chega na casa de Jó pensa, veio para orar comigo, veio para buscar, veio para me abraçar. Mas chega na casa dizendo, tá assim porque não ora, tá assim porque eu não estou te vendo na igreja, tá assim porque a mão do Senhor está pesando, tá assim porque deve estar sendo castigado, é ímpio. Isso acontece aonde? Dentro da casa dele. Agora, igreja, me responda uma coisa, aonde é que tem uma mesa preparada? Glória. Aonde é que tem uma mesa preparada? Dentro da casa dele. Aí eu percebi uma coisa, Jó não precisou sair do cenário para ser honrado por Deus. Jó não precisou sair do ambiente para ser honrado por Deus, irmã. Porque no mesmo lugar que teve dedo na cara, no mesmo lugar que teve palavras que machucam, no mesmo lugar que teve abandono de pessoas, Deus estabeleceu uma mesa só para honrar, só para honrar, só para honrar, só para honrar, só para honrar. Eu quero encerrar essa pregação dizendo para alguém, não vai precisar sair do ambiente, não vai precisar sair do cenário, porque aonde está tendo choro, vai ter culto de ação de graça, aonde está tendo palavra que machuca, vai ter culto de ação de graça, aonde estão fazendo fofoca com a tua vida, vai ter culto de ação de graça, aonde estão te perseguindo, vai ter culto de ação de graça, diz o Senhor.
Não, vou melhorar isso que é para ver se mais alguém pega. Deus está dizendo, não vai precisar sair do teu trabalho, eu vou te honrar lá dentro, oh glória. Eu vou melhorar. Não vai precisar sair do bairro que você mora, eu vou te honrar lá dentro. Não vai precisar sair da casa que você mora, porque dentro desse mesmo ambiente, a mão do Senhor está preparando honra, está preparando mesa, está preparando vitória para a tua vida. Está tendo choro hoje, mas vai ter culto de ação de graça ainda. A ordem de Deus sobre a vida de alguém aqui continua no cenário, ainda vai valer a pena. Por mais que a vontade é de ir embora, por mais que a vontade é de chutar o pau da barraca, por mais que a vontade seja de largar, Deus está dizendo, ainda vai ter festa no cenário que você está chorando. Crente gosta de falar, sim ou não, igreja? Crente gosta de falar, sim ou não, igreja? Irmão, se tem duas coisas que crente gosta de fazer, é comer e falar. Varão, crente gosta tanto de comer e falar que às vezes ele come falando. É nosso isso aí. Crente gosta de comer e falar. Aí sabe o que eu fico imaginando, pastores? Eu fico imaginando as crentaiadas sentadas na casa de Jó. Tenta imaginar isso aqui, irmão. As crentaiadas estão sentadas, tem uma mesa na casa de Jó e está todo mundo lá. Tem de tudo na mesa da casa de Jó, só não tinha bolo de cenoura com chocolate, nem Coca-Cola. Aí está aquela mesa linda, varão, na casa de Jó, e eu fico imaginando as crentaiadas sentadas. E como o crente gosta de conversar, eu imagino a conversinha na mesa. Não é que Deus é na vida dele? Não é que é homem de Deus? Achei que não ia aguentar o peso da chamada. Achei que não ia aguentar o vento. Achei que ia desistir do chamada. Mas olha só o semblante alegre. Olha a vitória que Deus está presenteando ele. Olha só o cenário, olha só essa festa. Aí eu pude entender, igreja, porque Davi escreve assim: Deus, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Não, pai, eu não quero que eles morram, nem mudem de cidade, não, quero que eles se assentem e veja que o Senhor é na minha vida, que o Senhor é na minha história, que o Senhor é na minha chamada, que o Senhor é no meu ministério. Eu encerro essa pregação dizendo isso para alguém: Deus vai colocar sentado todos que não acreditaram na mudança da tua família. Deus vai colocar sentado todos que não acreditaram na tua chamada. Deus vai colocar sentado todos que não acreditaram no teu ministério. Deus vai colocar sentado todos que não te via como homem ou como mulher de Deus. A mão do Senhor está preparando uma mesa, e invejoso, linguarudo, fofoqueiro vai ter que sentar para ver que Deus é na tua vida, diz o Senhor. Eu não gosto de ouvir ele pregando, o problema é de quem não gosta, vai sentar para ver. Eu não gosto de escutar quando ele louva, o problema é de quem não gosta, vai sentar para ver. Se coloca de pé. Vai ter culto de ação de graça. Você crê, irmã? Você crê que vai ter culto de ação de graça naquele lugar que hoje a senhora chora? Só a senhora, e Deus sabe o quanto o diabo investiu para derrubar a senhora. Ele foi tão bruto com a senhora que ele agiu em quem você mais ama. Só que Deus marcou um encontro com a senhora neste lugar para dizer que hoje ele está se levantando do trono para comprar a sua briga. Deus me trouxe como boca para dizer para a senhora: se prepara, esse ano ainda eu vou te surpreender. Ele é bacandarácia. Tem gente da tua família que Deus só guardou por causa das tuas lágrimas, só guardou por causa do teu choro. Mas sabe por que Deus guardou essa pessoa? É porque Ele fez uma promessa para a senhora, e Ele manda lhe dizer que essa promessa ainda está de pé, e Ele é especialista em transformar coração duro. Alabacandarácia. O culto de ação de graça que a senhora vai comemorar na tua casa é pela volta de alguém para a presença do Senhor. Se prepara, Deus vai te honrar naquele lugar ainda. Coloca a mão no teu coração, eu vou orar. Eu vou orar. Senhor, a tua semente foi lançada aqui, papai. Foi eu que lancei da tua semente, mas quem dará o crescimento é o Senhor. Só o Senhor sabe como pessoas entrou neste lugar, pai. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, renovar a força de alguém aqui hoje.
Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, visitar a fraqueza de alguém aqui hoje. Eu tenho certeza que hoje, ó Pai, o Senhor está batendo um martelo e dando para alguém que aqui está a vitória. Pai, eu quero profetizar sobre a vida desse povo e dizer que no próximo culto alguém vai pedir oportunidade para contar um testemunho. E dizer que não é que o Senhor mudou o cativeiro mesmo. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui, Senhor, que dentro da casa dele, dentro da casa dela, ainda este mês vai acontecer um culto de ação de graça. Eu quero profetizar, Senhor, sobre esse mês de novembro que está por vir. E profetizar, Senhor, que vai acontecer uma novidade de vida na casa desse homem ou dessa mulher. Eu tenho a plena convicção, Senhor, que o Teu nome será glorificado sobre a casa de cada um. Assim eu peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração.